Uma notícia chamou a atenção nessa semana. Pandemia faz crescer em 187% a procura por testamentos nos cartórios gaúchos. Ou seja, as pessoas estão preocupadas e se preparando caso venham morrer. Mas e quanto à preocupação daquilo que vem depois da morte? A maior herança que alguém pode oferecer ou receber? Essa deveria ser a maior preocupação e o maior cuidado. Preparar-se para o grande julgamento que vai acontecer no dia quando Cristo voltar. No entanto, para muitas pessoas este assunto não desperta nenhum interesse, além de descaso e incredulidade. Até mesmo muitos cristãos não levam a sério este assunto que está nas páginas da Bíblia de forma bem clara e enfática. Por outro lado, a ideia de juízo final e fim do mundo causa grande terror. Mas e nós que cremos em todas as promessas bíblicas, como devemos encarar o juízo final, este dia também conhecido como a volta de Cristo? Este é o assunto das leituras bíblicas deste fim de semana. E logo faço uma pergunta: estamos preparados para a volta de Cristo? Através das leituras bíblicas, da reflexão, dos hinos, da oração, nesta pregação da semana você terá uma bonita oportunidade para refletir nesta questão: como posso estar devidamente preparado para o juízo final? O tema do culto segue nas seguintes palavras: a fé e o amor, dois ingredientes indispensáveis para o dia final neste mundo. Que o bondoso Deus nos abençoe ricamente neste momento precioso, quando podemos meditar na sua palavra. Pai, por teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário, sobre a cruz nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Com humildade, vamos chegar perante o nosso Deus e confessar os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros de seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Amém. Salmos 90, 1 a 12. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor,
Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra, e o mundo, da eternidade à eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos, aos Teus olhos, são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O texto bíblico de hoje encontra-se em Sofonias, capítulo 1, versículos 14 a 16, página 801 do Antigo Testamento, que fala sobre o dia da ira do Senhor. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de escuridão, dia de negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. A leitura da epístola encontra-se em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 até 11, onde lemos: Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores do parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Os que dormem de noite e os que bebem é de noite que ficam bêbados, mas nós que somos do dia devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros como vocês têm feito até agora. O Santo Evangelho para este dia nós encontramos em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Jesus continuou: O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem
Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: "O senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar." "Muito bem, empregado bom e fiel", disse o patrão. "Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo." Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: "O senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar." "Muito bem, empregado bom e fiel", disse o patrão. "Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo." Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: "Eu sei que o senhor é um homem duro que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro." "Empregado mau e preguiçoso", disse o patrão, "você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse eu receberia com juros." Depois virou-se para os outros empregados e disse: "Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero." Até aqui o Santo Evangelho. Novo céu e nova terra, aguardamos, ó Senhor. Muito fiel promessa temos desse mundo encantador. Nova terra e novos céus para todos que são teus. Novo céu e nova terra, aguardamos, ó Senhor. Nesta vida nós só vemos injustiças, ódio e dor. Na final restauração reinará a perfeição. Novo céu e nova terra, aguardamos, ó Senhor. Novo mundo em que teremos só justiça, paz e amor. Nova vida com Jesus, que por nós morreu na cruz. Novo céu e nova terra, aguardamos, ó Senhor. Lá na glória cantaremos com os santos teu louvor.
Como disse no início, para muitas pessoas a ideia do fim do mundo causa grande terror. Para outros, o assunto não desperta nenhum sentimento, além de descaso e incredulidade. Mas se ouvimos com atenção os textos bíblicos, não é sem motivo que o assunto fim do mundo leva aos corações das pessoas certo terror, ou então uma negação para apagar a voz da consciência. Nas palavras do profeta Sofonias, o dia do juízo de Deus é de fato uma ocasião de extremo terror. Lemos: o grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Sofonias 1, versículo 14. No Salmo 90 nós lemos que nós somos destruídos pela tua ira e o teu furor nos deixa apavorados. Enquanto isto, na epístola, chamam a atenção as palavras: quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar. E por último, na conclusão da parábola, conforme o Evangelho, encontramos palavras duras. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Mateus 25, versículo 30. Sem dúvida não faltam motivos para sentir medo, terror, assombro. E a Bíblia não deixa por menos, pois neste dia Deus não virá para salvar o mundo, como foi no Natal, mas virá para julgar o mundo, virá como juiz de vivos e mortos. Por isso a pergunta: qual o sentimento que nós temos quanto a este dia? Antes de responder essa pergunta, é preciso dizer que o assunto é sério, não é brincadeira. Existe sim muita descrença e até zombaria. Mas é preciso lembrar que a própria zombaria é um sinal da proximidade da vinda de Cristo, conforme escreveu Pedro na sua segunda carta. Lá ele escreve: vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde ele está? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito. No entanto, nós cristãos nunca deveríamos ter dúvidas sobre este dia. Até porque existem religiões e igrejas que ensinam coisas diferentes daquelas que estão na Bíblia. Isso implica que nós, cristãos, precisamos ter o conhecimento bíblico correto para não cairmos em armadilhas. Por exemplo, o que nós sabemos sobre o milenismo? Como entendemos os sinais indicados por Jesus? E o livro de Apocalipse e outras passagens proféticas na Bíblia que falam a respeito do assunto. Temos compreensão a respeito deste tema tão importante para a nossa fé cristã? Se nós temos dúvidas sobre tais questões, existe muita literatura boa e verdadeira a respeito, que pode nos oferecer as verdadeiras doutrinas. Mas todo cuidado é pouco, porque existe também muita literatura, especialmente hoje na internet, que ensina coisas bem diferentes daquilo que Deus revelou na Bíblia. Tenham cuidado. Este é um recado, inclusive, do próprio Jesus, ao alertar que nos últimos tempos vão aparecer muitos falsos profetas. Outro sinal que fala a respeito da proximidade da vinda de Cristo. Em todo caso, qual é a nossa expectativa quanto a este dia em que iremos nos encontrar com o Senhor Jesus? A Bíblia diz que Jesus virá na companhia dos santos anjos para julgar todas as pessoas, tanto as pessoas vivas como as que já morreram. E neste julgamento, o Senhor Jesus irá buscar na fé de cada um e nos frutos desta fé o veredito, a sentença.
Aqueles que creram e viveram esta fé ouvirão o convite mais interessante e gracioso que alguém pode receber. Venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que meu Deus preparou para vocês desde a criação do mundo, segundo palavras do Senhor Jesus. Mas ao lado deste maravilhoso convite, muitas pessoas ouvirão a sentença de condenação mais terrível do mundo, proferida pelo juiz dos juízes. Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. A leitura da epístola deste final de semana, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, complementa este ensinamento com importantes detalhes. O primeiro destaque, eu coloco aqui, é que o dia derradeiro virá como ladrão, isto é, de surpresa. É preciso, portanto, vigiar para não ser pego despreparado. Mas o que significa estar preparado? Aliás, eu estou preparado? E se Jesus viesse agora? Outro destaque: enquanto aguardamos a vinda do dia derradeiro, o apóstolo Paulo responde esta pergunta: como devo estar preparado? O apóstolo escreve: devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Couraça e capacete são instrumentos de proteção para os soldados na batalha daquele tempo. Esta recomendação bíblica faz lembrar agora, nesta pandemia, o uso da máscara e toda a proteção sanitária para estarmos preparados caso o coronavírus bater na nossa porta, ou melhor, na nossa cara. Quem sabe o apóstolo Paulo escreveria assim hoje: devemos usar a fé e o amor como álcool gel e nossa esperança de salvação como máscara. Respondendo de forma mais direta, estar preparado para a vinda de Cristo é ter a fé cristã, que é a certeza da salvação em Jesus. E, logicamente, a prática desta fé, que é o amor a Deus e ao próximo. Até porque Tiago diz que a fé sem obras é morta. E aqui podemos então destacar a parábola de Jesus, a parábola dos talentos, ou a parábola dos 3 empregados. O patrão foi viajar, mas antes chamou seus 3 empregados e entregou o dinheiro para que fosse administrado e desse lucro. Um recebeu 500 moedas de ouro, ou 5 talentos. Outro recebeu 200 moedas de ouro, ou 2 talentos. E o último, 100 moedas de ouro, ou então 1 talento, segundo a Bíblia na linguagem antiga. Quando o patrão voltou, o que tinha 500 moedas conseguiu mais 500. O que tinha 200 conseguiu mais 200 moedas. Mas o que recebeu 100 moedas, enterrou-as e na prestação de contas devolveu estas moedas ao patrão, ou seja, as 100 moedas. Gostaria aqui de lembrar 5 coisas nesta parábola tão conhecida e faz a gente refletir sobre este assunto, juízo final. Ao entregar seus 8 talentos aos 3 servos, o patrão se tornou dependente da honestidade, da lealdade e da fidelidade daqueles servos. Ou seja, Deus coloca sobre nós cristãos os serviços do seu reino celestial. Ele poderia enviar os seus anjos, ou ele mesmo, quem sabe, anunciar com sua voz lá do alto, assim como falou com Moisés no deserto. Mas Deus permite que esse serviço de ir por todo o mundo esteja sobre os nossos ombros. Por que Ele faz isso?
Não temos a resposta aqui, mas sabemos como Deus faz isto. E até hoje tem funcionado. E assim vai ser até aquele dia da volta de Cristo. Outra coisa na parábola: se os empregados não administrarem de forma correta os recursos que receberam, o patrão poderá se ver em grande prejuízo. Isto é o risco que Deus corre em ter o seu precioso tesouro, que é a vida de seu Filho Jesus, não servir para a vida da humanidade. Isso faz a gente pensar sobre a importância de sermos bons administradores do Evangelho e de tudo o que Deus nos oferece nesta vida. Não queremos dar prejuízo a Deus. Chama a atenção na parábola a desculpa fria do servo que enterrou o seu talento. Em vez de prestar contas, justificou a sua irresponsabilidade. Eu sei que o Senhor é um homem duro, diz ele, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. É sempre assim. Deus é o culpado. Se as coisas não funcionam, é porque Deus não fez as coisas direito. Precisamos ter todo o cuidado quando somos infiéis em nossa vida cristã, quando não usamos nossos dons e nossa vida para os propósitos que Deus deseja. Nós somos os culpados, não é Deus. Este reconhecimento é o primeiro passo para mudar nas atitudes e ser um bom cristão neste mundo. Outra coisa na parábola: o patrão ordena que o talento do servo mau e negligente seja tirado dele e entregue ao que tinha 10 talentos. Isto é um recado muito triste, um recado final para as pessoas que insistirem numa vida descrente, sem fé e sem amor. Elas, pelo fato de enterrarem o talento da salvação, que é para todos, vão perder para sempre a oportunidade da vida eterna. A parábola de Jesus tem um recado para nós cristãos, nós que recebemos o talento da salvação. Ele deseja que essa salvação seja multiplicada. Nós recebemos a fé e todas as coisas neste mundo. Enterrar isto é não praticar as boas obras, é não amar o próximo, é não ter os frutos da fé, é não falar para os outros a respeito de Cristo. E aqui entra uma palavra muito importante da epístola, esta para os Tessalonicenses e para nós hoje. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é importante saber e crer que Deus não nos escolheu para o juízo, para a condenação. Deus nos escolheu para vivermos um dia no maravilhoso lugar que nós conhecemos como céu. Diz a Bíblia que Deus não tem prazer na morte do pecador, mas que Deus deseja que todos sejam salvos. Esse também era o desejo de Deus para as pessoas do povo de Judá, no tempo do profeta Sofonias. O nome Sofonias significa Deus se escondeu, ou seja, Deus se escondeu de vergonha deste povo que estava completamente afastado dele, vivendo como viviam as pessoas do mundo. Isso aconteceu uns 600 anos antes de Cristo. Infelizmente, esse dia do Senhor, anunciado pelo profeta Sofonias, aconteceu quando Jerusalém e toda a nação de Judá foi invadida pelo rei Nabucodonosor com seu exército, o rei da Assíria, que hoje é o Iraque. A história nos conta que foram 70 anos do cativeiro babilônico. Neste livro de Sofonias, que são apenas 3 capítulos, o destaque é o dia do Senhor, que aponta de forma profética a volta de Jesus para julgar os vivos e os mortos.
Mas o castigo que sobreveio ao povo de Judá, que perdeu uma guerra e virou escravo, isso é comparado com o juízo final. E podemos dizer que hoje todas as coisas ruins que acontecem no mundo são prenúncios do dia do Senhor. Não precisamos ter dúvidas. Também esta pandemia é um prenúncio do dia do Senhor. Um indicativo bem visível do que Jesus alertou entre tantos sinais, que nos últimos dias surgirão muitas epidemias. Mas volto a fazer a pergunta que fiz no início desta mensagem. Qual é o sentimento quanto a este dia? É claro que devido à nossa natureza humana também sentimos certo medo por tudo que pode acontecer neste mundo de guerras, fome, calamidades, doenças, enfim, diante de tanto sofrimento humano. Isto é algo natural. No entanto, assim como não temos medo da morte, também não temos medo do juízo final. E por um simples motivo. A nossa morte e a volta de Cristo significa para nós a salvação. E isso já é diferente para as pessoas descrentes. E aí entra a nossa tarefa, levar o Evangelho, falar de Cristo, praticar o amor para as pessoas descrentes que estão ao nosso redor, tenham também este talento que é a vida eterna. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, entram então as palavras finais desta epístola, deste culto. Animem e ajudem uns aos outros. É um conselho extremamente oportuno nestes tempos, quando há tanta tristeza e tanto desânimo. Nossa tarefa, portanto, é usar nossos talentos para que, na vinda de Cristo, muitas pessoas encontrem em Jesus o seu Salvador. Por isso, então, dizemos com o poeta: o tempo, no entanto, a vida transforma, e os dias, tão breves, se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Amém. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma, e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Convido para nós fazermos neste momento a nossa oração, e a oração que vou fazer está no nosso culto luterano, liturgias e orações que o pastor usa em seus cultos também, e aqui tem a oração, a vinda de Cristo. Vamos então, através dessas palavras, nos dirigir até o nosso Deus.
Todo-Poderoso e eterno Deus, Teu é o reino, o poder e a glória. Nós te agradecemos e louvamos porque nos fizeste Teu povo e ovelhas do Teu rebanho, e por vires a nós diariamente em Tua santa palavra, e sempre que recebemos os Teus sacramentos. A promessa do novo céu e da nova terra nos enche de esperança. Lá não ouviremos mais o som do choro e o grito da aflição. Não haverá mais morte e tudo estará em perfeita harmonia. Aguardamos ansiosamente pela indescritível paz que preparaste para os que te amam. Assegura-nos de que estaremos contigo na vida eterna, porque assim nos prometeste em Cristo Jesus. Guarda-nos alertas e preparados para o dia em que Jesus voltará como Rei para julgar todas as nações. Dá-nos conhecimento da Tua palavra, para termos firmeza contra aqueles que tentam nos enganar com ensinos falsos. Ajuda-nos a permanecer firmes até o final. Enquanto aguardamos a Tua volta, dá-nos forças para suportar perseguições por causa da nossa fé. Dá-nos coragem de participar no anúncio do Teu Evangelho por todo o mundo. Usa-nos para levar a Tua palavra de esperança aos doentes e aos que sofrem. Preserva entre nós um governo que nos permita exercer livremente a fé. Concede paz ao nosso país e às demais nações do mundo. Auxilia-nos a crescer no amor de uns para com os outros. Concede harmonia à Tua Igreja sobre a terra, para que a Tua vontade seja feita. Estende a Tua mão curadora aos doentes, Tua presença aos solitários, Tua coragem aos que vivem com medo e a Tua esperança aos desesperados. Enquanto aguardamos a vinda de Teu Filho no juízo final, faze-nos permanecer firmes na fé e em santidade de vida, preparados para o encontro com Jesus Cristo, nosso Rei, em nome de quem oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim é de ser a vida do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim é de ser a vida do Filho do Homem. Então se virá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá
Ocidente, assim há de ser.